ao vivo em ambos. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo de novo para mais uma live com um convidado. Hoje estou aqui com a Marileia. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Carol? Muito obrigada por estar aqui. Obrigada por, né? A Mari veio lá de São Paulo. Ela também atende aqui em Alphaville, mas ela mora lá em São Paulo e atende lá em São Paulo. E aí vocês daqui a pouco vão saber por que esses bonecos todos estão aqui. A Mari faz constelação familiar. E a gente vai falar um bocado sobre esse assunto hoje, como que essa terapêutica está em alta, não é? Porque, assim, ela vem solucionando muito, né, de, assim, até mesmo situações jurídicas, enfim, problemas familiares que vinham se prolongando há muito tempo e tem trazido resolução para essas situações, mas não só isso, né? Cada um na sua vida pessoal também tem se beneficiado muito dessa terapêutica, então nós vamos conversar sobre constelação familiar, porque, como eu sempre gosto de frisar aqui no começo da nossa live, o meu propósito é ajudar você a ampliar a sua percepção a respeito das coisas da vida, né, e principalmente saber acessar cada vez mais os seus recursos emocionais para lidar com os desafios, com os desequilíbrios que a gente tem ao longo da vida, porque se estamos vivos, temos tudo isso, então é muito bom quando a gente cada vez mais sabe acessar estes recursos. E como né, esse é o meu propósito realmente, seja com a psicologia, seja com o coach, que são as minhas práticas, né, do dia a dia, eu faço isso e procuro sempre fazer isso aqui nas lives também, trazendo sempre um convidado que possa agregar, falar de algum assunto aqui com você, algum assunto que também te ajude a conhecer uma terapêutica para você poder ir buscar aí perto de você, porque pode ser que você esteja aqui perto e você possa ter o privilégio de fazer com a Mari, e pode ser que você não esteja, mas é importante que você saiba que isso existe e que você pode buscar isso aí perto de você. Então, eu sou a Carolina Salles e quero mais uma vez te dar as boas-vindas, te agradecer por estar aqui e convidar você a escrever seus comentários, o que você quiser. Se você quiser fazer alguma pergunta, seja lá no Instagram, seja aqui no Facebook, nós vamos responder aqui durante esse nosso bate-papo. Ok? Combinado? Então, bora lá conversar. Mari, conte-nos, quem é você na fila do pão? Eu sou Marileia, tenho 61 anos, fui advogada por 35 anos. Uau! Bastante tempo de advogada. Muito tempo. Apaixonada pelas pessoas, pelos seus dramas, que vi diversos passarem. Posso imaginar. 35 pelas anos. Minhas mãos. Sim, muito. Imagino que você foi advogada de que área? Várias áreas. No começo, várias, depois civil e trabalhista, mais empresa, patronal. Sim. Mas aí realmente, né, são muitos dramas familiares, dramas corporativos, enfim, pessoas. Sim, a área de família, você vê o pai se afastar, ex-marido, ex-pai. E essas coisas sempre me intrigaram. Como eu posso ajudar? Eu tentava, mas às vezes era falho, porque a própria tecnicidade da coisa me limitava. Sim. E eu fui fazer diversos cursos, e um deles foi a constelação, né, familiar. E aí você deve ter se apaixonado. Mas como boa técnica que eu sou, eu sempre entro numa coisa a nível de científico. Maravilhoso, isso é ótimo. Eu como já sou muito mais assim, é engraçado isso, né? Porque quando a gente olha os 4 tipos, né, de pessoas que o Jung já começou a separar, e aí a gente, né, a evolução disso foi o DISC, que é uma avaliação de comportamento, e eu sempre sou o estilo mais comunicadora, então eu me encanto e aí eu fico. Aí, certamente a Mari não é a pessoa mais comunicadora, que a Mari vai para técnica, ela vai observar, ela vai ali, ó, como é que é isso? Talvez um pouco mais analista, planejadora, muito mais, vamos para a ciência. E aí, nas primeiras constelações durante o curso, em que eu
era representante, eu falava assim, isso, será que é verdade? E aí, tipo, se eu ia fazer uma mãe, eu sentia, eu fui fazer um namorado, eu senti o corpo crescer, fica forte. E você, eu falo, ó, seu pai era baixinho e barrigudo? A pessoa era. E você sente, aí você vê, tem uma coisa maior do que nós. E acho que é legal isso que você está dizendo, né? Porque a gente já começou aqui a dizer assim, como é que é estar dentro de uma constelação. Sim, eu já agora, pois exato. Agora, Mari, tem muita gente que não sabe o que é constelação. Tá, então, assim, eu quero muito saber assim, né? Por que você foi para constelação? E aí, depois, o que é a constelação? Tá. Porque senão a gente começa a falar de coisas que tem gente que não vai nos acompanhar, porque a gente já tá lá na frente, já tô lá na frente. Perdoa, tá? É que é muito apaixonante. É apaixonante. Então, existe um alemão que ele era um teólogo. Sim. E ele foi ser missionário entre os Zulus. E ele era psicólogo, ele estudava muito. E ele viu os Zulus fazendo uma coisa. Quando alguém fazia alguma coisa errada, eles colocavam ele lá a pessoa e começavam a falar coisas. E aí ele se intrigou. Eles começavam a falar as qualidades da pessoa. Lembra quem você é, lembra seus antepassados e tal. E aí ele pegou a Sati, que ela fazia psicodrama, e o Jacob, outras duas técnicas. E ele juntou isso. Então, e a ciência, porque aqui, ó, dentro do campo morfogenético, se desenrola a vida da pessoa. Sim. É muito interessante, né? Porque o Bert Hellinger, que é, né, o criador, então, né, da constelação, ele foi lá para ensinar, né? Ele foi para a tribo para ensinar. E aí, quando chegou lá, ele percebeu que ele que tinha que aprender. Exatamente. Né? Ao invés de ele ensinar, ele é que tinha que aprender, porque assim, né, a gente vive, e acho que isso é muito rico na constelação, que a gente vive num mundo que tem talvez tantas regras, tantas verdades, né? E aí ele foi para a tribo um pouco para ensinar, né? Porque ele era um alemão, então vem da civilização, vamos lá ensinar a tribo o que é a civilização. E ao chegar lá e observar esse tipo de prática, ele falou assim, peraí, tem alguma coisa aqui maior que acho que não sou eu que tenho que ensinar, mas são eles que vão me ensinar alguma coisa. Isso. E ele começou um trabalho de observação. Exato. Até para ver assim, com essa prática, qual era a reação, né? O que acontecia, qual era a repercussão dessas práticas. Exatamente. E aí ele juntou, então, com o psicodrama. Entendeu? E aí ele entendeu que quando ele colocava a pessoa trazia toda a história. Deixa eu só fazer um adendo, porque a gente fala de psicodrama porque a gente também sabe o que é, e aí a gente não conta. Aí a gente, mas tudo bem, a gente vai traduzindo, porque psicodrama também é uma linha de psicoterapia. Sim. Em que a gente usa a dramatização para resolver problemas emocionais. Então, né, tanto pode ser feito quase que como um teatro, pode ser feito em grupo, como pode ser feito individualmente, dentro do setting terapêutico, mas você vai dramatizar, você vai viver personagens, enfim, tem toda uma técnica para isso, para resolver questões emocionais. Então ele pegou o psicodrama e associou com isso que ele estava vendo lá na aldeia. Com os Zulus, exatamente. Então eles fazem isso, puxa, e se a gente dramatizar isso daqui? Será que resolve algumas questões? Foi mais ou menos por aí o pensamento do Bert Hellinger. Sim, porque aí juntou muita coisa, porque isso é que é... aí tem o Sheldrake, que ele é um cientista fazendo pesquisa em campo, no campo morfogenético. Exato, e daí vem uma outra coisa que veio junto com isso. Que, por exemplo, eles pegaram um cachorro e um dono. O cachorro estava aqui, o dono estava lá em São Paulo. A hora que o dono falava assim, vou para casa, o cachorro já ia para janela esperar. Então ele entendeu que existe uma conexão energética entre todos os seres e todas as coisas. Exatamente, especialmente se a gente está envolvido no mesmo sistema, mais ainda que a gente vai ter essa conexão. Exatamente. Portanto, né, sistema familiar, tem ali, né, um sistema que é o sistema que todos nós temos, e ali tem, então, essa conexão energética
e que ela vai acontecer estando fisicamente perto ou não, estando vivo ou morto, enfim, não ela tem vai diferença acontecer. para o campo. Para o campo energético, Nenhum. isso não faz a menor diferença. Porque nós trazemos no nosso DNA e no nosso inconsciente, o coletivo e o nosso inconsciente, toda a história, não só da humanidade, como de todos os nossos antepassados. Não só fisicamente, como, eu não vou dizer espiritualmente, porque não seria isso. Mas mesmo psiquicamente. Psiquicamente, até espiritualmente. Exato, também. Não tem como separar as coisas, porque o homem, embora haja divisões, o homem é uno. Exato, exatamente. Exato. Então, assim, ele juntou essas três, isso que ele observou, mais o psicodrama, mais a morfogenética, a morfogenética, que é o campo. Ele juntou essas três e criou a constelação. Exatamente. Então, e aí a constelação em si, na prática, é uma dramatização da sua vida. Da vida, que pode ser feita com os bonecos, por isso eles estão aqui, e pode ser feito com pessoas, e aí faz uma dramatização. E até com objetos. Porque eu posso pôr um papel aqui, a gente, e falar, ó, aqui é seu pai. E aí você vai lá, até com a mão catatônica, né, lá da psicose. Sobe aqui, vê o que seu pai sente. E você acaba entrando em contato com esse campo, com esse sentimento. Sim, sim. É muito real. É uma coisa fantástica. É fantástico. É muito bonito, porque é assim, né? Por exemplo, aqui, acho que vocês estão vendo, tem uma mesa, aqui é a mesa do consultório, e essa mesa a Mari que trouxe. Porque você leva essa mesa para todos os lugares. Esse daqui, Mari, é o campo, é o que você considera isso, o campo. Eu falo que é o campo da vida da pessoa. Ah, legal. Então, isso é muito interessante, né? Porque a dramatização, ela vai colocar a gente em algum lugar. Seja esse lugar, pessoas fazendo, ou um espaço físico. Perfeito. Aí, esse espaço físico, o que acontece aqui, Mari? Conta pra gente. As pessoas, como é que daí funciona assim? Primeiro, vamos olhar assim pra prática do que é, e daí a gente vai contar o que ela resolve, enfim. Primeiro, vamos mostrar aqui, ó. Por onde você quiser. Vamos mostrar? Vamos, aqui, ó. É lindo. Eu vou levar um pouquinho pra cá, ó, Mari. Calma aí, para as pessoas poderem ver a imagem. Olha que linda a frase, que atrás de mim estão todos os meus ancestrais me dando força. A vida passou através deles até chegar a mim. E em honra a eles, eu a viverei plenamente. Ó, eu vou colocar aqui agora no Insta também, para vocês poderem ver a imagem. Pronto. E olha aqui esse cartaz. Um casal, um único casal, em 300 anos, você acaba tendo 4.000 ascendentes. Olha que interessante. Um único casal, 4.000 ascendentes. Em 300 anos apenas. 11 gerações. Olha que coisa interessante. E aí a gente traz... E a gente traz toda a informação deles. Todas as dores, as lutas, também os amores. Então, muita coisa que acontece, que às vezes nós estamos vivenciando hoje. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade com arrumar um trabalho, arrumar um relacionamento, uma doença. Sim. Pode estar aqui, eu posso estar identificada com alguém do meu passado, muito distante. E é isso que quando nós colocamos o representante, seja aqui os bonecos, depois a gente explica melhor, ou seja, quando a gente diz no campo, que o campo é aquilo, vou constelar meu problema de trabalho. Então, eu escolho um representante para mim, escolho um representante para o problema, e aquilo, a pessoa incorpora a mim, incorpora o problema, e você começa a fazer aquela dança, a dança de movimentos. Aí a pessoa que está constelando começa a ver os dramas, e às vezes começa a ir lá para trás, e alguém morto, alguém excluído. Sim. Sim. Porque o Hellinger, ele colocou que tem 3 ordens, e isso causa uns problemas. O do pertencimento, a hierarquia e o dar e receber. O que acontece dos nossos problemas, segundo a constelação, quando existe um desequilíbrio na hierarquia, ou seja, quando excluímos alguém,
Às vezes algum morto que foi esquecido, alguém que se suicidou e nunca mais foi falado, um avô, um bisavô, um tataravô que foi embora e a esqueceram. Essa pessoa, ela vai acabar o sistema, acaba incluindo. Então, às vezes vem um neto, um bisneto, e que dá um jeito de mostrar essa pessoa. Sim. Seja através de uma doença, seja através de um distúrbio. Aquela família pertence a essa Ele pertence a essa família. É um jeito de você, né, a lei do pertencimento, a exclusão não pode acontecer. Então, se ela aconteceu de algum jeito, nós vamos colocá-lo aqui de alguma forma, seja repetindo uma doença. Ele vai se colocar aqui de alguma forma, repetindo uma doença. Então, essa é a lei do pertencimento, né? Assim, a pessoa, assim, então, todas as vezes que isso acontece numa família, caos em algum momento vai causar. Começa o pior, Carolina, que foi uma coisa que eu quis fazer constelação, é porque quando eu descobri que não para em mim, que vai para os meus descendentes. Sim. Eu falei, eu não quero levar nada para os meus netos, para o meu filho. Então eu preciso curar o meu sistema. Exato. A gente pensar também nas próximas gerações. Que peça mais. Exato. Aí vem a lei da hierarquia. Muitas vezes tem filhos que se colocam maior do que os pais. E eles são muito maiores do que nós, porque eles vieram antes de nós. Bem antes de nós. Bem antes, exato. Antes de nós, olha. Então, e aí, por exemplo, quando, né, a gente vê assim, uma família, a criança pequenininha já é uma tirana e ela que manda nos pais. Ou quando, né, na vida adulta, os pais são completamente dependentes dos filhos, seja emocionalmente, financeiramente, enfim. Ali a gente tem alguma questão, porque essa ordem da hierarquia, quem veio antes, não está sendo respeitada. Né? Que assim, os pais dão para os filhos vão dar para os filhos deles. Né? Então, assim, a gente vai de uma geração para outra. Ou o filho que se arroga, achando que é maior que o pai. Sim. Sabe, que despreza o pai. Esse problema, essa família também vai ter muitos problemas. Sim. Então, o filho tem que olhar para o pai e falar, eu sou pequeno, você é grande. Sim. Porque, na verdade, ele é. Sim. Porque olha aqui, atrás dele, quantos atrás dele. Sim. Como ele é menor do que todos que vieram. Exatamente. Isso é muito legal, né, porque quando a gente daí passa a observar essa ordem, a gente começa a ver assim, como isso causa problema realmente. E como a mudança dessa ordem, ou melhor, a volta para a ordem, a volta para o respeito à hierarquia faz sentido. E cura o sistema. E o dar e receber. Se alguém dá num relacionamento, se você der mais para o seu marido, se o marido der mais para a mulher e não houver troca, um acaba indo embora. Exato, né? Assim, o filho da pessoa. Exato. As relações de pais e filhos, os pais dão e os filhos recebem. É a única que não é simplesmente do dar e receber entre eles. Todas as outras, relação entre irmãos, relação entre marido e mulher, né? E quando a gente olha para outros sistemas, porque a constelação familiar ela pode ser usada também em outros sistemas, até mesmo numa empresa. Então, quando a gente olha essas outras, as relações precisam ser de troca, né? As relações dos pares, elas precisam ser de trocas. E é por isso que muitas vezes, né, quando numa relação só, como a Mari estava dizendo, né? Por exemplo, a esposa e o marido. Sei lá, o marido se sente provedor, ele provê, coloca o dinheiro em casa, e a mulher se sente não retribuindo. Naquele sistema, a forma como se coloca é como a mulher não dando nada. Né? Porque assim, pode ser mesma família, uma outra família, o marido trabalha e o marido trabalha fora e a mulher fica em casa, ou vice-versa. Um trabalha fora e o outro faz as coisas de casa, mas isso pode ser coordenado, cada um com a sua parte. Não é que os dois precisam fazer a mesma coisa. Não. É mais o amor. É o amor, isso. Às vezes um dá muito, o outro simplesmente não faz nada para retribuir aquele amor. Aí acaba havendo um desequilíbrio, ele vai embora. Sim. Aquele que dá mais vai embora.
E também da hierarquia, numa empresa. Muitas empresas, elas não estão bem porque não respeitam os que vieram antes. Sim. Quem veio depois tem que respeitar, tem que ir lá, honrar aquele que veio depois, que veio antes. Dar ouvidos, colocar... Até tem uma situação que eu dei uma consultoria, ela colocou o mais velho, que não estavam respeitando muito, que ele ficava meio de canto. Mas ela colocou de forma que ele foi respeitado, ela começou a ouvi-lo, pronto, tudo se organizou. A empresa teve harmonia e prosperidade. Sim, é muito rico, né? Às vezes é uma peça que você mexe no sistema, e foi muito isso que o Bert Hellinger observou. Sim. Quando você mexe uma peça, o sistema inteiro se reorganiza, se equilibra. Então isso é muito lindo de ver, é muito lindo. Né? Muito. Por isso que eu me apaixonei, entendeu? E juridicamente, sim, tem um juiz, o pioneiro do Brasil, de Itabuna, eu não me lembro o nome dele. Ele foi resolver um problema pessoal, porque a constelação é velha, ela tem 30 sim. anos. É jovem. Nossa, ela é jovem, mas assim, já tem, agora é que está mais difundido, porque estão aplicando em todas as coisas. Sim. E ficou mais acessível. Mas ele foi para resolver um problema pessoal, ele se apaixonou, fez o curso, foi para a Alemanha, e ele começou a aplicar em casos. E aí ele coloca no campo, geralmente mais para a família, o pai, a mãe que ficam brigando de ficar de pensão, guarda. Então ele coloca lá com representantes. E aí eles veem como que cada um está agindo, como a criança está se sentindo. Sim. E aí se resolve, e ele diz que o sucesso é 90%. Lógico que sempre vai ter 10%. Sim, que não tem mas como. O que é legal, né? O que, assim, disso, de usar... Porque daí tem dois jeitos, que a Mari também já disse isso, né? Você usa com os bonecos, elas têm até mais, mas enfim, pode ser com qualquer objeto, sim. Mas ou usa os bonecos, ou o que a gente fala de representante são pessoas. Então, é um grupo de pessoas, aí vai ter lá o constelador, a pessoa que é constelada, e essas pessoas vão fazer o papel dos bonecos, né? Essas pessoas, então, são bonecos vivos, então eles representam aquilo, então dramatizam aquela situação. E é nesse contexto que acontece o que a Mari estava dizendo inicialmente, que é dela fazer um personagem, né, um personagem de um homem, então, e ela se sentir exatamente com o barrigudinho, né, porque a gente entra na pele, né, é muito incrível. Vem a informação do campo. Porque eu falo, é física quântica. Sim. Não é porque você bastou falar, essa é a minha avó, não é? E ela se torna avó. E é muito interessante, né? Eu já participei de várias constelações e também já fui personagem, enfim. E é muito interessante porque é impressionante, na verdade, não é nem só interessante. Eu acho que assim, é de você ficar assim, como assim eu tô sentindo isto? Como assim eu não conheço essa pessoa, nunca ouvi falar, não sei, né? Porque assim, é o tio, é o pai, é a mãe, é o avô. Às vezes é um bisavô. Às vezes é um bisavô, que às vezes assim, nem a própria pessoa conviveu com o bisavô. E você sente exatamente né, você tem exatamente a sensação de ser aquela pessoa, de estar, você age como aquela pessoa, seja no choro, e né, já presenciei várias, assim, de choro compulsivamente, enfim, várias coisas diferentes que são reações que acontecem ali do campo energético, ou seja, tem ali uma conexão com o campo energético daquela pessoa que está sendo constelada, das famílias, e ela, né, as pessoas que estão ali representando realmente sentem aquilo, né? Sim. É muito legal. Sentem, elas, você fala, uma vez uma pessoa virou e falou, nem que se eu tivesse escrito o roteiro da minha vida, e que não foi o caso, que só chamou os representantes, não teria sido tão perfeito. E é muito legal porque com os bonecos, e também tem um sistema de computador que também é feito, então algumas pessoas usam o sistema, eu também já fiz com o sistema, e agora com o boneco também tem, assim, é muito rico,
né, Mari? É muito rico. Como o meu perfil é introvertida, o que eu me apaixonei foi pelos bonecos. Então, você pega esses inocentes bonecos, além deles serem lúdicos. Você coloca em volta, traz o problema, aí a pessoa escolhe um bonequinho para ser seu representante do problema, e assim vai se desenrolando. Cada um é uma coisa. Esses aqui são sentimentos, e assim a pessoa vê ludicamente, às vezes, pessoas que não se entregariam num ambiente de várias pessoas, como Exato, sim. Como eu mesma. Os bonecos são perfeitos, porque você pensa que está brincando, e na verdade vai mostrando todo o desenrolar da sua vida. Exato. E aí você consegue ver por que das doenças, por que da escassez, por que do problema. É uma coisa assim que eu sempre me apaixono e me admira muito. É muito lindo, porque, né, é você olhar ali, de fato, uma fotografia da sua vida, né, e com muito significado, porque a hora que você olha, você tem um choque, né, você fala assim, nossa, nossa, nunca tinha me dado conta disso, de que era assim. É muito lindo, porque você realmente vê fora de você, então você está ali, né, de fora, assistindo aquela situação, assistindo a sua vida, que foi ali brincando, e de repente, né, o cenário que formou ali é o cenário da sua vida. E aí o mais lindo, né, que eu acho, é daí a possibilidade de resolução. Sim. Porque a gente fala frases de cura. As frases de cura são, às vezes, reverenciar a mãe, às vezes, reverenciar o pai, às vezes, falar alguma frase de cura que isso é de cada um, entendeu? Sinto muito, mamãe, mas eu não vou fazer igual a você. Me permita fazer diferente de você. Me permita ser feliz como você não foi. E assim é. Na verdade, eu lembrei aqui que o primeiro contato que eu tive com constelação foi uma sobrinha minha que tinha 18 anos, estava com câncer. E ela não estava andando mais, entendeu? Estava de cadeira de rodas. E aí eu falei, putz, não sei o que fazer, além de buscar os tratamentos. Eu falei, vamos começar pela constelação. E eu a levei para fazer constelação. Só que, na verdade, eu não assisti a constelação. O meu contato foi só de levá-la. Sim. Não ia ser chato. Se eu vou falar que era bom, aí você levou, vamos lá, resolve, ajuda, vamos lá. Vamos lá. E tanto é que ela fala que isso foi tudo. E aí ela colocou lá todos os problemas dela, ela me contou por alto. Só que aí a mulher, para representante dela, falou assim, você vai estar andando? E você vai andar? Aí a moça falou, fez assim com a perna, sim, eu me vejo andando no futuro. Aí ela me contou, e ela falou que e realmente hoje ela anda de salto alto, que ela teve um câncer que obstruiu, e aí foi complexo. Hoje ela anda de salto alto, vida normal, ela tem 26 anos, acho que ela está assistindo. E a constelação, sabe? E aí quando alguns falavam, você não vai andar. Ela falou, não, eu vou andar. Eu vi na constelação. E isso foi um divisor de águas. E ela está curada, graças a Deus, já há mais de 6 anos. E andando normal, alguém que estava de cadeiras de rodas, que ficou por causa do câncer. E é muito rico, porque... Maravilhoso. A gente faz, sem a gente saber, né, uma referência. É como se a gente honrasse os nossos ancestrais sem a gente saber. Então, quando a gente, por exemplo, tem alguém que foi excluído e, de algum modo, a gente repete padrões, inclusive para honrar aquilo que aconteceu. Ou uma mãe que sofreu, uma avó, um tio, um pai, enfim, e que ficou ali naquele sofrimento. Muitas vezes como uma aliança que a gente tem, e não é que a gente, conscientemente, a gente fala assim, agora eu vou estabelecer uma aliança com esse tio que morreu, que sofreu tal coisa, não tem nada a ver com isso. Mas são alianças que a gente
racionalmente não tem conhecimento, não percebe, não sabe. A gente só observa que tem alguma trava na nossa vida, que aquilo não flui, aquilo não flui, aquilo não flui, seja em qual setor for, como a Mari já disse inicialmente, e aí não flui, não flui, não flui. Muitas vezes por quê? Porque a gente tem uma aliança, e a hora que a gente olha essa aliança, quando a gente vê aqui, né, no campo, e aí a gente fala as frases de cura que a Mari também estava citando aqui, a gente pode desfazer essa aliança, honrar, né, honrar aquela pessoa, honrar a família e desfazer a aliança. Porque tudo que está inconsciente, a partir do momento em que ele vem para o consciente, seja seu ou de algum antepassado, tem a possibilidade de curar. Exatamente. É que a gente fala, eu digo sempre assim, né? O autoconhecimento é o melhor caminho para a cura, né? Assim, você vai, não sei se é o melhor, mas é com certeza um excelente caminho. Deixa eu só desligar aqui, aqui. E aí toca em todos os lugares, pronto. Então, assim, o autoconhecimento, ele é importantíssimo, porque a partir do autoconhecimento, a gente pode se autogerenciar, né? Então, a partir do momento que eu olho ali no campo, em que eu estou representada, em que eu mesma fiz a minha representação familiar, e eu percebo coisas a meu respeito, o fato de eu ter o conhecimento já começa a mudar aqui para mim. Mas a partir daí eu também posso autogerenciar, eu posso escolher o que é que eu vou fazer com essas informações. O que é que eu vou fazer com estes sentimentos, o que é que eu vou fazer com tudo isso. Porque veio a luz. Exato. E aí quando a gente caminha, né, aí a gente tem um processo de cura, ou de autocura, enfim, seja lá como a gente pode chamar isso, né, mas e até da gente fazer as pazes com a gente mesma, até da gente, né, ter o sucesso que a gente quer em cada área da nossa vida, entendendo o sucesso, alcançar nossos objetivos. Então, como flui, né? Flui, a vida começa a fluir. Gente, os aspectos são infinitos e são profundos. Se eu for falar de verdade mesmo, nós vamos ficar horas aqui. Então, estou tentando resumir. Eu acho que bem complicado para mim resumir. Sim, eu acho que assim, né, qual que é o nosso maior objetivo é dizer que essa terapêutica existe e que ela tem uma série de resoluções, que ela traz, né, uma série de resoluções. Então, como que ela faz isso? Então, a base dela são as 3 leis, a base dela é o psicodrama com o campo energético, né, e é entendendo essas 3 leis dentro daquilo que está representado. Então, basicamente, o que acontece? Você faz, né, uma sessão, e né, a gente chama de sessão, e lá isso acontece essa sua representação, essa sua percepção, esse processo de se desvincular, de se desfazer, e a partir dali o autogerenciamento, que muitas vezes dar continuidade para a terapia, porque ela abre... Eu ia falar isso. Né, ela abre uma panela, né, mas ali tem um monte de coisa ali, ela abriu uma porta, e assim, tem um caminho. Não. Algumas constelações, alguns problemas podem ser resolvidos imediatamente na constelação. Sim. Mas outros é só para ver onde está travado, e a continuidade sempre tem que ser a terapia. Porque a terapia, um psicólogo jamais vai substituir, a constelação jamais vai substituir também a psicoterapia. Mas eu acho que as coisas são ajuda, eles caminham juntos. Exato, eu acho que as coisas podem ser muito complementares, né? Porque quando você traz à luz isso daqui, o que você, né, assim, tem a possibilidade de ter algumas percepções que você demoraria anos na terapia falando não, né? E aqui é disso. E aí, quando eu me desvinculo energeticamente, porque aqui quando a gente fala as frases, você está se desvinculando energeticamente daquela aliança, daquela repetição, daquele padrão, enfim. Então, você faz isso energeticamente e, muitas vezes, você vai também, a partir dali, ter ações, ter comportamentos, ter atitudes que te impulsionem para trilhar esse caminho que agora você quer trilhar, você está se comprometendo a trilhar, né? Então, continuar com o seu autoconhecimento, com a sua percepção, e muitas vezes de dar um significado diferente para algumas coisas que aconteceram, né? Então, você transforma o significado hoje até como um impulso
para a vida, né? Então, assim, aconteceu um fato X, é um fato que foi muito desafiador, tá bom, mas como que hoje eu significo isso, e aí ressignifico isso, e a terapia vai ajudar muito nesse sentido, a você dar um novo significado, e aí aquilo ser um impulsionador, inclusive, na sua vida, né? A constelação, por exemplo, se o problema é uma mãe identificada com algum filho que morreu, e isso causa o problema na geração. Sim. Isso, a constelação, na terapia, você não vai conseguir ver. Não vai. Então, a constelação é de muita ajuda. Muita ajuda, porque imagina o seguinte, às vezes é uma avó que se identificou com um filho que ela perdeu. Você não tem consciência disso, você não tem clareza. Você não tem consciência, mas o seu inconsciente sabe e traz a constelação. Exato. Então, assim, mas são coisas que para terapia, isso não é uma informação que está ali consciente. Claro que ela pode vir por meio da hipnose, ela pode vir por meio de alguns exercícios que a gente faz da programação neurolinguística também. Agora, aqui ela é imediata. Ela vem ali, ela vem certeira. Muitas vezes, por exemplo, eu trabalho com a programação neurolinguística e com a hipnose, e existem vários exercícios que a gente chega até muito perto de ver assim, padrões que são lá de muito pequenininha, né, da barriga da mãe, enfim, a gente consegue trazer a sensação. Só que aqui ele vai falar de gerações, né? Porque a gente vai ali com a hipnose, a gente vai ali com os exercícios da programação neurolinguística dentro da sua própria geração. E aqui ele vai falar de outras gerações. É transgeracional. É fantástico. Exato. É isso que me apaixona. Então, ela te dá essa possibilidade de, né, ampliar ainda mais o que a gente está fazendo ali dentro da terapia. Então, ela é muito complementar. Eu indico muito realmente constelação, porque me facilita muito a vida, inclusive. Eu digo, nossa, vai fazer constelação, vamos lá, para facilitar aqui o que a gente tem para desenvolver. Porque ela traz informações riquíssimas. Sim. Né? Porque às vezes está parada a análise, o cliente não é que ele não queira ver, é que ele não consegue ver, porque ele tá identificado com algo muito lá atrás, que é de gerações. Exato. Eu fiz uma constelação e o problema era uma afrodescendente que não foi vista, que ela foi excluída, de tataravô. Olha isso, gente. Foi indo atrás, assim. É muito fantástico. Ela realmente, né, é uma possibilidade até, porque quando a gente fala energeticamente, né, do campo energético, a gente ele alcança todos os níveis. Ele alcança, por exemplo, o nível social, espiritual, psíquico, físico. Por isso as doenças aparecem e por isso as doenças podem ser curadas. Sim. Né? Com essa resolução, porque ele vai estar em todas as esferas. Uma doença que agora surgiu, por que tem artrose, artrite? É quando em alguma geração uma parte, tipo, do pai ou da mãe não foi integrado, foi excluído. Então, futuramente, o que acontece? Vem a artrose e a artrite, que é para integrar essa família do pai e da mãe, de antepassados, que não foi integrada. Olha que fantástico isso. Gente, é muito fantástico. Mas isso só vai mostrar na constelação, por quê? Porque a gente tem possibilidade de gerações. Sim. Atrás. Perfeito. E aí foi alguém, quantas guerras, quanta gente, entendeu? Às vezes, mas foi sempre mais por maldade mesmo, não colocando o amor. Sim, essa na ausência do amor. Na ausência do amor. Exato. Porque se foi numa guerra, sim, não tem como. Sim. Mas na ausência do amor, que uma família, não, essa família não é boa. E aí alguém no futuro vai sofrer de artrite e artrose. Olha, gente, que coisa maluca. E aí, eu vou pegar aqui carona que a gente tem a Joana, que escreveu pra gente. Ô, Joana, um beijo grande, falando que a gente sempre tá com temas incríveis, que bacana, obrigada. E também a gente tem o Francisco,
Será que é o Francisco que esteve aqui na semana passada? Não, não é. Não, acho que é ele, sim. Não sei, não tenho certeza. Olá, meninas, boa tarde. São duas dúvidas. A constelação pode ser considerada como psicologia sistêmica e tem a ver com misticismo e é possível se comunicar com os antepassados? Então, começa e depois eu vou falando da parte da psicologia. Bom, a psicologia, ela é sistêmica, porque ela faz parte de um sistema que somos nós, o do sistema humano, familiar, e vai amplificando. Não tem nada de misticismo, porque é física quântica. Nós estamos no campo que eu já falei, morfogenético, que de experiência do cachorro e seu dono, o dono lá, quilômetros, lá em São Paulo, e o cachorro aqui, ele fala, vou para casa, o cachorro já vai. Que comunicação é essa? É uma comunicação que está além do entendimento, que é psíquica. E isso o campo mostra, porque nós trazemos aqui, ó, são muitas gerações, e nós trazemos o DNA e dentro do inconsciente nosso e coletivo, todas as informações desde o primeiro homem. Isso está tudo dentro de nós, a gente não acessa, porque a gente só acessa 5%. Agora vai haver um salto quântico, nós vamos acessar 7% da nossa inteligência. Mas só que ainda é muito pouco. É muito pouco. E assim, a teoria sistêmica familiar, né, dentro da psicologia, ela é uma linha, né, teoria sistêmica. E, por exemplo, a Sartre é, né, da teoria sistêmica, assim como a gente tem uma série de outros diversos autores dentro da psicologia sistêmica. O meu mestrado, inclusive, foi exatamente nessa área em psicologia familiar sistêmica. E o que acontece, né? A psicologia familiar sistêmica, ela não é que a constelação é dela, não. Elas são, assim, elas beberam de fontes parecidas e isso daqui surgiu depois, né? Síntese, né? Exato. Isso daqui, né? A constelação, ela vem depois, a psicologia familiar sistêmica vem um pouquinho antes, né? E aí depois, até o Bert Hellinger, usando conhecimentos da teoria sistêmica familiar, levou isso para a constelação. Então, né, ela veio um pouquinho depois. Então, obviamente que hoje, né, tem terapeutas de família que fazem constelação e que daí associam, então, porque é muito mais fácil, né, muito mais rico, porque antes como é que a gente fazia? Quando não tinha os bonecos, não tinha constelação. É muito pelo genograma. Então, no genograma, quando a gente faz o exercício do genograma, a gente também tem essa possibilidade, mas é de um outro jeito, porque o genograma a gente desenha, ele tá ali, né, ele tá parado e a gente vai fazer as relações. Então, a gente consegue enxergar muitas coisas a partir do genograma, e eu diria particularmente que isso aqui é uma evolução, né? Uma evolução do genograma, porque o genograma, ele, se você está num plano só, né? No plano do desenho, num papel, né? Fazendo um desenho. Você olha de cima. Aqui ele é tridimensional, porque aqui você vai olhar para onde as pessoas estão olhando. Então você coloca, né? Porque né, genograma, né? Acho que não sei se todo mundo sabe, né? Aqueles diagramazinhos, né? Que tem um pauzinho e aí sai bolinha ou quadradinho. De baixo e vai falando o pai e a mãe, os filhos, enfim, né? Vai montando uma árvore. Isso é estático e é só, né, num único plano, porque é no papel, na lousa. Quando a gente coloca aqui, mesmo que a gente vá colocar os avós paternos, avós maternos, o pai, a mãe, os filhinhos, né? Assim, mesmo que a gente vá fazer esse movimento, que é parecido com o genograma, aqui, como ele é tridimensional, você vigia, né, para onde ele está olhando. E isso tem um significado muito importante. Então, eu diria que assim, é uma evolução, né? O Bert Hellinger usou realmente da teoria sistêmica familiar, porque quando a gente fala de relações intergeracionais, quando a gente fala de repetições, enfim, isso foi muito estudado e é muito estudado dentro da psicologia sistêmica familiar. Aliás, é a base da teoria sistêmica familiar, são as repetições, mas a gente não tinha o boneco, né? Isso quem trouxe foi o Bert Hellinger quando ele falou da constelação. Então, é isso. E do misticismo, ele mesmo, aí sou eu sim, é o Francisco. Um beijo, Francisco, que esteve aqui semana passada. E do misticismo,
que é isso mesmo que a Mari falou. E nem tem nada de espiritualidade. Exato. Tudo esteja interligado. Exato. E é interessante porque algumas pessoas assistem a constelação e falam assim, nossa, esse negócio é muito esquisito, porque a pessoa parece que baixa alguma coisa lá, não tem nada a ver com isso, né? A gente está falando de um campo quântico. E de fato... Transgeracional, do DNA, de tudo. De tudo. Exato. Então, essa sensação que a pessoa, ao estar ali no lugar daquele familiar, tem, ela é pela física quântica e não pela espiritualidade. Ela não é dessa forma que o Bert Hellinger descreveu, não é dessa forma que a constelação entende que acontece. Porque o Einstein fala, né? O tempo não é linear. Então, o passado, o presente e o futuro, eles já estão convivendo. Exato. Então, o passado super remoto também está em nós estamos convivendo. Exato. É só entender isso. Agora, se o tempo fosse linear, isso seria impossível. Exato, exatamente. Mas não é. Então, por isso a gente acessa as memórias da nossa família em nós, através de representantes, através de um papel, de uma mão catatônica ou dos bonecos. Exato. E isso é mágico, mas é mágico porque é lindo. E assim, e talvez porque parece mágico, porque talvez a gente não esteja muito acostumada a se conectar à energia, né? A gente não tá muito, a gente não pensa muito nisso, a gente não fala muito disso, Embora não é muito seja energia. Exatamente. Então, quando a gente olha para a constelação, a gente fala, nossa, que coisa de outro mundo. Não, é desse mundo mesmo, a gente só não vivencia, a gente só não estava observando. E com a constelação a gente começa a observar, é só isso. Eu acho o fantástico dos bonecos, que como eles são menores e tal, você vê a foto de toda a sua história. E isso é fantástico. É fantástico. Assim, para todo mundo. E o que eu acho incrível, Carol, é que eu vivencio, assim, com, sabe, um deslumbre de ver o que é a vida. Como a vida é abundante, maravilhosa. E é mesmo, né? E assim, como ela se manifesta em todas as coisas. Como a gente tem possibilidades. Possibilidades infinitas. E hoje, com esses saltos quânticos aí, está possibilitando que todos se curem. Todos estão tendo a oportunidade de curar os seus sistemas. Sim. Não é? Porque, como mostra aqui, em todos esses antepassados, tá fogo aqui, quanta dor, quanto amor, quanta tristeza, quanta coisa, mas eles foram muito fortes, porque nós estamos aqui, porque eles vieram antes de nós. Seguramente. Mas só que nós carregamos as dores, os amores, a força e muita tristeza. Exato. E por isso a gente tem que reverenciar a cada um deles, porque nós não estaríamos aqui se não fosse a força de todos eles. E o que nós podemos fazer é nos conectarmos através dos nossos pais com a força de todos esses que vieram antes de nós. Sim. E essa a coisa mais importante que nós devemos olhar sistêmico, é olhar para os nossos pais, colocar os pais deles, todos os que vieram antes, fazer uma reverência e tomar essa força. E tomar esse pai e essa mãe significa que tanto se fala, eu aceito você, meu pai, eu aceito você, minha mãe, com todas as limitações, porque atrás de vocês estão representando muitos. E não são vocês apenas. E se vocês tiveram limitações, não são de vocês. Exato. Eu só cheguei aqui porque houveram vocês existiram, porque vocês vieram antes. Né? Isso é muito lindo. Muito lindo. Olha aqui. Quantas pessoas... Um casal e quantos para chegar até a gente pequena aqui. Como a grandeza do nosso sistema. Então tem gente que não honra o pai, fala, minha mãe, meu pai. Não. Atrás deles, eles podem ser os melhores pais, mas são os pais que nós escolhemos. Os pais que nós temos. E que se nós somos assim, porque somos os melhores pais do mundo. Aí você reverenciar todo esse sistema que você tem, que eu tenho. Entendeu? Olha que grandeza atrás de nós. Então, nós somos pequenos diante disso. E um exercício que eu fiz e que me ajudou muito a tomar meu pai e minha mãe, aceitando-os, e isso me trouxe leveza e me trouxe cura. Todo dia de manhã,
eu pego um copo de água e tomo metade e falo, eu tomo minha mãe. E a outra metade eu tomo meu pai. Mas fazer isso sempre e tomando realmente. No começo você faz por fazer, mas depois, sabe, você começa a olhar para os seus pais, comecei a olhar e comecei só a lembrar as coisas boas. Mesmo que o pai seja horrível, a mãe, que tem muitos, você sabe, Sim. Mas existe um sistema atrás deles e teve alguém bom. Sim. E às vezes na constelação a gente vai buscar a força de um avô, de um bisavô, e fala, não, você está aqui porque eles te amaram. Sim. Sim. Porque houve amor. E outra coisa, você deita do lado direito e fala, antes de dormir, eu tomo você, meu pai. Do lado esquerdo, eu tomo você, minha mãe. São exercícios que você pode começar a fazer por fazer. Mas isso dá uma diferença enorme. Sim. E eu sou testemunha disso. Eu tenho ensinado a todos, façam. Façam que vocês vão ver o tanto que a vida de vocês vai mudar. Vai trazer leveza, vai trazer força, vai trazer prosperidade, vai trazer muitas coisas fantásticas. Honrar pai e mãe nos liberta e nos manda para a vida. Nos manda para a vida. É muito lindo isso. Mari, a gente já passou do nosso tempo. Olha, a gente jura, a gente fala e se deixar a gente vai ficar aqui falando tarde inteira. Muito. A gente, antes de começar a live, a gente estava falando e eu me enrolando, até começamos uns minutinhos atrasados, porque as duas falantes, se deixar a gente fica falando aqui, enfim, ainda mais esse assunto que a gente gosta tanto. Muito obrigada a vocês que escreveram aqui, passou um monte de gente lá pelo Insta, eu tô um pouquinho distante, mas eu vi que passou um monte de gente acenando, dando beijinho, não teve nenhuma pergunta, mas eu vi que passou um monte de gente. Quero agradecer a você que esteve aqui com a gente e agradecer a você, Mari. Que prazer recebê-la aqui. Gratidão, excelente consteladora, gente, coisa linda. O trabalho que a Mari faz é maravilhoso, maravilhoso. Eu estava preocupada mais em passar a prática. Porque a teoria, gente, é profunda demais. Profunda. Se eu for falar da teoria, nós vamos ficar falando horas porque eu leio muito, sabe? Então eu falei, deixa eu falar prática, talvez isso tenha me... Tá maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que a gente, a ideia era de fato falar, olha, isso existe, isso pode trazer cura, isso é maravilhoso. Então, assim, se você tem a oportunidade, faça, procure, porque vale muito a pena, vale. Transforma a vida, gente. Exatamente. Transformou a minha. E tem transformado a vida de muitas pessoas, muitas mesmo. Mari, gratidão enorme, gratidão a vocês que estiveram aqui com a gente. Um beijo muito grande, excelente fim de semana. Nós nos vemos segunda-feira, tem live e eu te espero lá na segunda-feira. Um beijo!